À primeira vista, um tanque parece um dos lugares mais seguros no campo de batalha. Blindagem de aço espessa, canhão potente e proteção contra balas, estilhaços e fragmentos de granadas. Comparado aos soldados de infantaria marchando pela lama sob fogo de artilharia. O tripulante do tanque parece quase confortável, mas quando os motores se desligam e os canhões se calam, a ilusão desaparece rapidamente. Porque uma das coisas mais perigosas que a tripulação de um tanque podia fazer era tentar dormir um pouco. Na Segunda Guerra Mundial, regulamentos oficiais recomendavam que a tripulação de um tanque passasse no veículo no máximo 10 horas por dia. O tempo restante deveria ser usado fora, descansando, comendo e dormindo. Mas em combate, isso era raro, pois os tanques estavam sempre em movimento. As tripulações permaneciam próximas para reagir a ataques, contra-ataques ou ordens de avançar. Quando o descanso vinha, era bem aproveitado. Onde quer que o tanque parasse, dormir dentro dele era algo praticamente inexistente. Não havia espaço para se deitar e nenhum conforto para se falar. Em vez disso, as tripulações saíam e dormiam no chão ao lado do veículo. Alguns estendiam uma lona a partir do casco para fazer um abrigo improvisado. Outros apenas deitavam no chão, com as botas nos pés e o capacete sob a cabeça. O fogo de artilharia nunca parava completamente, e mesmo durante o descanso, projéteis podiam cair por perto a qualquer momento. Era assim que tentavam se proteger. Algumas tripulações cavavam trincheiras rasas diante do tanque e guiavam o veículo sobre elas. A blindagem servia de escudo contra estilhaços enquanto dormiam embaixo. Era uma solução improvisada e perigosa em terreno macio. O peso do tanque podia fazê-lo afundar. Se isso ocorresse, os homens embaixo dificilmente escapariam, podendo ser esmagados, presos ou sufocados pela máquina que os protegia. Muitos tripulantes evitavam dormir sob seus tanques. Eles achavam melhor arriscar com os projéteis inimigos do que morrer debaixo do próprio tanque. Essa era a realidade do descanso para um tripulante de tanque, e isso era só o começo. Os tanques foram feitos para proteção e poder de fogo, não conforto. O espaço interno era muito limitado. Tripulantes ficavam apertados, ombro a ombro, cercados por aço, munição, rádios e a culatra do canhão principal. Não havia espaço para ficar em pé, se esticar e muitas vezes nem para se virar totalmente. Todo movimento exigia treino e precisão. Um cotovelo mal colocado ou um passo em falso podiam travar os controles ou ferir um colega de tripulação. O ar dentro do tanque era pesado e viciado. Embora os gases de escape fossem expelidos para fora, sempre ficavam resquícios no compartimento de combate. O cheiro de óleo, combustível, propelente queimado e suor se misturava numa névoa permanente. Tomar banho era raro, roupas limpas ainda mais. Depois de alguns dias ou semanas no campo, o próprio tanque parecia absorver o odor de sua tripulação e ainda tinha o calor. Os motores dos tanques produziam muito calor, principalmente no verão ou em compartimentos fechados. As temperaturas internas podiam passar de 100 graus Fahrenheit, cerca de 38 graus Celsius, ou até mais. Durante o combate, os disparos do canhão principal aumentavam ainda mais o calor. E isso piorava durante longos períodos com as escotilhas fechadas. A desidratação era constante e a exaustão pelo calor e a insolação eram ameaças reais, mesmo sem ação inimiga. Não havia banheiros. Os tripulantes usavam qualquer recipiente disponível ou seguravam o máximo que podiam. A higiene era no mínimo primitiva. O tanque era uma arma, viver dentro dele era um castigo. Ironicamente, um dos maiores perigos para um tripulante de tanque não era o inimigo, mas o próprio tanque. O interior de um tanque era de aço puro, sem acolchoamento, sem isolamento. Enquanto o veículo avançava por terrenos acidentados, a tripulação era jogada contra as paredes, o chão e o suporte do canhão batendo a cabeça. Braços e pernas batiam nos equipamentos. Mesmo assim, concussões eram comuns. Exércitos forneciam capacetes especiais aos tripulantes de tanques, diferentes dos de infantaria. Esses capacetes, acolchoados e flexíveis, protegiam contra impactos, mas não contra estilhaços. Ainda assim, ferimentos eram inevitáveis. Uma parada súbita, curva acentuada ou obstáculo oculto podiam fazer um tripulante se chocar com o metal sem aviso. Cada movimento dentro de um tanque era arriscado, mesmo sem tiros. Apesar do tamanho e potência, os tanques eram surpreendentemente cegos. A visão era limitada a fendas e periscópios, que frequentemente ficavam cobertos de poeira, lama e detritos das esteiras, reduzindo ainda mais a visibilidade. Na coluna de tanques em avanço, os da retaguarda ficavam cegos pela poeira. Para compensar, comandantes abriam escotilhas e se inclinavam para fora para enxergar melhor. Os motoristas seguiam instruções aos gritos ou sinais manuais quando não havia combate. Em combate, isso era comum e mortal. Cabeças expostas eram alvos fáceis para atiradores, metralhadoras e estilhaços, mas muitos comandantes ainda assim arriscavam. Enxergar o campo de batalha muitas vezes valia o perigo. Quando sob fogo, as equipes se fechavam, trancando todas as escotilhas. Uma vez fechadas, a visibilidade caía drasticamente.
Motoristas frequentemente avançavam quase cegos, guiados pela voz do comandante no intercomunicador. Um único erro podia fazer o tanque cair em uma vala, entrar em um campo minado ou ir direto para o fogo inimigo. Se o calor e o confinamento não fossem suficientes, havia também o barulho. Os tanques eram ensurdecedores. O motor sozinho produzia um rugido constante dentro do casco de aço sem isolamento. O som ecoava e era amplificado. Conversas normais eram impossíveis. As equipes usavam intercomunicadores, gestos, toques e chutes para se comunicar. Em combate, o barulho era insuportável. O disparo do canhão principal produzia níveis de som bem acima de 150 decibéis, o suficiente para causar dor instantânea e danos auditivos permanentes. As metralhadoras também não se saíam bem em rajadas longas. Próximo dali, explosões de artilharia sacudiam o casco e atingiam a tripulação com ondas de choque. Alguns capacetes de tanque protegiam um pouco os ouvidos. Com o tempo, a perda auditiva era quase certa e muitos veteranos ficaram parcialmente surdos após a guerra. Uma lembrança da vida lá dentro. Com aço blindado contra armas leves, os tanques de combate eram quase invulneráveis. Balas de fuzil e tiros de metralhadora ricocheteavam na blindagem, mas armas mais pesadas eram outra história. Tanques inimigos, artilharia, aeronaves e armas antitanque dedicadas podiam penetrar a blindagem a curta distância. Armas como canhões antitanque, foguetes e cargas ocas transformavam os tanques em alvos prioritários. Quando um tanque era atingido, tudo acontecia de uma vez só. Fragmentos da blindagem, conhecidos como estilhaços, podiam se soltar dentro do casco, transformando o interior em uma tempestade de metal afiado como navalha. A munição podia incendiar o combustível. Se o dano fosse grave, tudo podia pegar fogo. O primeiro instinto da tripulação era simples: sair. As rotas de fuga dependiam do projeto do tanque. Alguns tinham várias escotilhas, outros só uma ou duas. O treinamento focava na rapidez. As tripulações praticavam a evacuação repetidas vezes, sabendo que segundos vitais podiam significar a diferença entre a sobrevivência e a morte. Ainda assim, muitos nunca conseguiram sair. As escotilhas emperravam, o fogo se espalhava rápido, tanques viravam ou pegavam fogo. Um tanque antes invencível podia virar um caixão de metal em segundos. Para quem via de fora, as tripulações dos tanques pareciam sortudas. Andavam em vez de marchar e lutavam protegidas por blindagem, mas isso tinha um preço. Eles dormiam na terra, respiravam fumaça, suportavam o calor sufocante, o barulho ensurdecedor e o cansaço constante. Dentro do tanque, cada momento era perigoso, cada momento desconfortável, e quando a blindagem falhava, muitas vezes não havia escapatória. O tanque era uma das armas mais poderosas da Segunda Guerra Mundial, mas para os homens dentro dele, a sobrevivência nunca era garantida.